Após o estabelecimento das primeiras cidades pelos povos semitas por volta de 3000 a.C., a região do Líbano foi ocupada pelo povo cananeu, que deu origem a várias cidades-estado que os gregos passaram a chamar de Fenícia por volta de 1200 a.C. e cuja cultura marítima floresceu a partir desse momento. Ao longo do tempo, a Fenícia foi subjugada por poderosos estados da antiguidade, até ser definitivamente conquistada pelos romanos em 63 a.C., e depois de vários séculos sob domínio romano e bizantino, a região do Líbano foi conquistada pelos muçulmanos no início do século VII. Nesse vídeo, vamos conhecer um pouco da história do Líbano sob o domínio muçulmano, durante as cruzadas, sob o domínio otomano, vamos entender como surgiu o Líbano moderno e os principais acontecimentos durante os séculos 20 e 21. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e não deixe de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Embora o islamismo e a língua árabe fossem oficialmente dominantes sob o regime muçulmano, a população em geral ainda levou tempo para se converter do cristianismo e da língua siríaca. A influência muçulmana na região aumentou muito a partir de 661, quando o Califado Rashidun foi substituído pelo Califado Omíada, e a cidade de Damasco foi definida como a capital de todo o califado. Em 750, o Califado Omíada dá lugar ao Califado Abássida, ao qual o território do atual Líbano passou a fazer parte. Em 939, o Emirado Iquíxida avançou sobre o Levante, e em 942 conquistou toda a região, que permaneceu sob o seu domínio até 969, quando foi substituído pelo Califado Fatímida. Sob o governo fatímida, a região experimentou um renascimento no comércio mediterrâneo ao longo da costa libanesa, estimulado pelas conexões comerciais com o Império Bizantino e a Península Itálica. Consequentemente, Tiro e Trípoli prosperaram até o século XI, se especializando na exportação de produtos como tecidos de algodão e seda, açúcar e artigos de vidro. Durante o século XI, a religião drusa surgiu de um ramo do islamismo xiita e ganhou seguidores na porção sul do Monte Líbano. Em 1073, o Império Seljúcida assume o poder sobre grande parte do Levante, dando início ao domínio seljúcida na região. E em 1095, o Papa Urbano II apelou aos cristãos para travarem uma guerra santa e recapturarem Jerusalém do domínio muçulmano. Então, ainda nesse mesmo ano, respondendo aos apelos do Papa, os cristãos lançaram uma campanha militar que visava retomar a Terra Santa e que ficou conhecida como a Primeira Cruzada. O Líbano estava no caminho principal do avanço cristão a partir da Anatólia. Em 1099, a metade sul do atual Líbano formou a parte norte do Reino de Jerusalém, e em 1109, a metade norte se tornou o coração do Condado de Trípoli. Embora Saladino, o fundador do Império Aiúbida, tenha eliminado o controle cristão na Terra Santa por volta de 1190, os estados cruzados no Líbano e na Síria estavam melhor defendidos. Um dos efeitos mais duradouros das cruzadas nessa região foi o contato entre os cruzados, principalmente os francos e os maronitas. Ao contrário da maioria das outras comunidades cristãs na região que juraram lealdade a Constantinopla, os maronitas proclamaram lealdade ao Papa em Roma e eram vistos pelos francos como irmãos católicos romanos. O controle muçulmano da região do Líbano foi recuperado em 1289, quando os sultões mamelucos do Egito restabeleceram o domínio islâmico sunita ao conquistar o Condado de Trípoli. Apesar de enfrentarem um impacto devastador da peste negra em 1348 e 1349, que reduziu a população em 1/3 e restringiu a atividade econômica por mais de 2 séculos, os mamelucos contribuíram para um legado arquitetônico duradouro na região, incluindo a restauração da cidadela cruzada de Trípoli e a construção de edifícios de pedra e mesquitas. Em 1516, a região do Levante foi totalmente conquistada pelo Império Otomano, liderado pelo sultão turco Selim I. Foi estabelecida no Levante a província da Síria Otomana e o Emirado do Monte Líbano, tendo a cidade de Trípoli como capital. O território montanhoso do Monte Líbano se tornou um abrigo para grupos minoritários e perseguidos, incluindo sua histórica maioria cristã maronita e comunidades drusas, por ser uma região com certo grau de autonomia do Império Otomano. No início do século XVIII,
os católicos maronitas e os drusos fundaram o que é considerado o Líbano moderno, através de um sistema social e de governo conhecido como dualismo maronita-druso no Monte Líbano. Em 1788, teve início o reinado do emir Bashir Shihab II e o Emirado do Monte Líbano começou a modernizar suas instituições administrativas. Shihab tornou o emirado mais forte ao eliminar pequenos líderes feudais briguentos e unir o país sob o controle firme. Durante o século XIX, a cidade de Beirute se tornou o porto mais importante da região. Isso ocorreu principalmente porque o Monte Líbano se tornou um centro de produção de seda para exportação para a Europa. Essa indústria tornou a região rica, mas também dependente de ligações com a Europa. Como a maior parte da seda ia para Marsella, os franceses começaram a ter um grande impacto na região. Em 1831, a Síria Otomana foi conquistada pelo Egito governado por Muhammad Ali Pasha, uma divisão administrativa praticamente autônoma do Império Otomano, e Bashir Shihab II, que já havia se aliado a Ali Pasha, auxiliou os egípcios para lutar contra os otomanos. No entanto, a Síria Otomana foi recuperada pelo Império Otomano 10 anos depois, e Bashir Shihab II, o emir com o reinado mais longo do Líbano, foi deposto. Em 1842, devido aos combates frequentes entre maronitas cristãos e drusos empobrecidos, o Emirado do Monte Líbano foi dividido entre os maronitas na parte norte e os drusos na parte sul. As crescentes tensões entre drusos e maronitas levaram à Guerra Civil do Monte Líbano em 1860, na qual cerca de 10.000 cristãos foram mortos pelos drusos. Após o conflito em 1861 e graças à pressão diplomática europeia para se criar uma pátria para os maronitas, foi fundado o Mutazarrifado do Monte Líbano, uma subdivisão autônoma do Império Otomano, governada por um administrador cristão otomano não libanês e não turco. O restante do século XIX foi um período de relativa estabilidade, com os grupos muçulmanos, drusos e maronitas se concentrando no desenvolvimento cultural e econômico, resultando no florescimento da atividade literária e política associada às tentativas de liberalizar o Império Otomano. Durante a Primeira Guerra Mundial de 1915 a 1918, como resultado do bloqueio das forças aliadas para estrangular a economia e enfraquecer o esforço de guerra otomano, aconteceu o que ficou conhecido como a Grande Fome do Monte Líbano, um período de fome em massa no Monte Líbano que resultou na morte de 200.000 pessoas, a maioria das quais eram cristãos maronitas. Após o colapso do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial, a Liga das Nações determinou que o território do atual Líbano ficaria sob o controle direto da França. Inicialmente, a divisão das áreas de língua árabe do Império Otomano seria dividida pelo Acordo Sykes-Picot, assinado ainda em 1916. No entanto, foi na Conferência de San Remo em abril de 1920 que as determinações sobre os mandatos, seus limites, propósitos e organização foram definidas e ratificadas pela Liga das Nações em 1921. Essas definições foram colocadas em vigor em 1923, estabelecendo o mandato francês para a Síria e o Líbano e abrangendo o Estado do Grande Líbano, que já havia sido declarado em 1º de setembro de 1920. Como consequência disso, a demografia do Líbano foi profundamente alterada, pois o território adicionado ao antigo Mutazarrifado do Monte Líbano continha pessoas que eram predominantemente muçulmanas ou drusas, e os cristãos libaneses, dos quais os maronitas eram o maior subgrupo, passaram a constituir pouco mais de 50% da população. Em 1926, foi promulgada a primeira Constituição libanesa, que estabeleceu a República do Líbano, tendo Charles de Gaulle como primeiro presidente. Durante a Segunda Guerra Mundial, o governo de Vichy, colaborador da Alemanha nazista, assumiu o poder sobre o mandato francês. Então a Grã-Bretanha enviou seu exército para a Síria e o Líbano, temendo que a Alemanha ganhasse o controle total desses territórios pela pressão sobre o fraco governo de Vichy. Após o fim da luta no Líbano, o general Charles de Gaulle decidiu reconhecer a independência do Líbano e em 26 de novembro de 1941, o general Georges Catroux anunciou que o Líbano se tornaria independente sob a autoridade do governo da França Livre. Só que o Líbano aboliu o mandato francês de forma unilateral
e os franceses reagiram prendendo o novo governo libanês eleito. Mas devido à pressão internacional, os franceses libertaram os funcionários do governo e em 22 de novembro de 1943 reconheceram a independência da República do Líbano e Beirute se tornou a capital do país. Os franceses retiraram suas tropas do Líbano após o fim da Segunda Guerra Mundial. Após a Guerra Árabe-Israelense de 1948, o Líbano se tornou o lar de mais de 110 mil refugiados palestinos. Durante a década de 1960, o Líbano desfrutou de um período de relativa calma, com o turismo focado em Beirute e a prosperidade impulsionada pelo setor bancário. O Líbano atingiu o pico do seu sucesso econômico em meados dessa década, e o país era visto como um bastião de força econômica pelos estados árabes do Golfo Pérsico ricos em petróleo, cujos fundos fizeram do Líbano uma das economias de crescimento mais rápido do mundo. Mas esse período de estabilidade econômica e prosperidade foi interrompido abruptamente em 1966 com o colapso do Intrabank, o maior banco e espinha dorsal financeira do país. A partir de 1968, militantes palestinos começaram a usar o sul do Líbano como plataforma de lançamento para ataques a Israel, o que resultou em uma retaliação israelense. Isso dividiu a sociedade libanesa sobre a questão palestina, refletindo em crescentes tensões entre as comunidades cristãs e muçulmanas, que resultou na Guerra Civil Libanesa de 1975. Em 1982, teve início a Guerra do Líbano, quando Israel invadiu o Líbano após uma série de ataques e contra-ataques entre militares israelenses e a Organização para a Libertação da Palestina que operava no sul do Líbano. Para lutar contra a invasão israelense, foi estabelecido por clérigos libaneses o Hezbollah, um grupo extremista paramilitar financiado pelo Irã e treinado pela Guarda Revolucionária Iraniana, cujos líderes eram seguidores do Ayatollah Ruhollah Khomeini. Em 1985, a Guerra do Líbano chegou ao fim após a retirada israelense do sul do país, e o Hezbollah foi oficialmente fundado como uma organização política. Em 1989, foi assinado o Acordo de Taif, um acordo de reconciliação nacional que estabeleceu a Segunda República do Líbano em 22 de outubro e foi ratificado em 4 de novembro, marcando o início do fim da guerra civil no país. O presidente René Mouawad foi eleito no dia seguinte, mas foi morto em um atentado em Beirute em 22 de novembro quando sua comitiva retornava das cerimônias do Dia da Independência Libanesa e foi sucedido pelo político Elias Raoui. Em outubro de 1990, a Guerra Civil Libanesa chegou ao fim após quase 16 anos. Estima-se que no total mais de 100 mil pessoas foram mortas e outras 100 mil ficaram incapacitadas por ferimentos durante esse período. Cerca de 900 mil pessoas, aproximadamente um quinto da população, foram deslocadas de suas casas, das quais 250 mil podem ter emigrado permanentemente. Em 25 de maio de 2000, as forças israelenses remanescentes da Guerra do Líbano se retiraram completamente do país. Desde então, o dia 25 de maio é considerado pelos libaneses como o Dia da Libertação. Em 12 de julho de 2006, o Hezbollah lançou uma série de ataques com foguetes e incursões em território israelense, onde mataram 3 soldados israelenses e capturaram outros 2. Israel respondeu com ataques aéreos e fogo de artilharia contra alvos no Líbano, além de uma invasão terrestre ao sul do país, resultando na Guerra do Líbano de 2006. O conflito foi oficialmente encerrado pela Resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU em 14 de agosto de 2006, que ordenou um cessar-fogo, a retirada das forças israelenses do Líbano e o desarmamento do Hezbollah. O Hezbollah não se desarmou violando a resolução, e a partir desse momento, a força militar do grupo cresceu significativamente, a ponto de sua ala paramilitar se tornar mais poderosa do que o exército libanês. Em 9 de maio de 2008, as forças do Hezbollah e do Partido Amal, motivadas por uma declaração do governo de que a rede de comunicações do Hezbollah era ilegal, tomaram o oeste de Beirute, o centro sunita mais importante do Líbano. Isso levou a um conflito militar interestadual, onde pelo menos 62 pessoas morreram nos confrontos entre milícias pró-governo e da oposição que durou cerca de uma semana.
Em 17 de outubro de 2019, eclodiu a primeira de uma série de manifestações em massa, inicialmente desencadeadas pelos impostos sobre a gasolina, o tabaco e chamadas telefônicas online, mas que logo se expandiram por causa da economia estagnada e de uma crise de liquidez, além do desemprego e corrupção, levando o país a enfrentar uma instabilidade política crônica. Em 4 de agosto de 2020, uma explosão no porto de Beirute, o principal porto do Líbano, destruiu as áreas vizinhas, matando mais de 200 pessoas e ferindo milhares de outras, e agravou a crise econômica do país. Em 11 de março de 2021, o ministro interino da Energia, Raymond Gajar, alertou que o Líbano estava ameaçado de uma escuridão total se nenhum dinheiro fosse garantido para comprar combustível para as usinas de energia. Em 9 de outubro de 2021, toda a nação ficou sem energia por 24 horas, depois que suas duas principais usinas de energia ficaram inativas devido à escassez de moeda e combustível. Em 2022, a dolorosa crise econômica arrastou o Líbano à beira de se tornar um estado falido. A crise do Líbano era tão grave que mais de 80% da população já era considerada pobre pelas Nações Unidas. E em 2023, o Líbano passou a ser considerado um estado falido, sofrendo de pobreza crônica, má gestão da economia e um colapso bancário. Atualmente, o Líbano está sofrendo a pior crise econômica em décadas. Desde 2018 até 2023, o PIB do país encolheu 40% e a libra libanesa sofreu uma depreciação significativa de 95%. O setor agrícola emprega de 20% a 25% da força de trabalho total no país, e as principais culturas incluem maçãs, pêssegos, laranjas e limões. Já a indústria no Líbano está limitada a pequenas empresas que remontam e embalam peças importadas. Com um PIB nominal estimado em 18 bilhões de dólares, o Líbano tem apenas a 120ª maior economia do mundo. Já o PIB per capita do Líbano é de 3.350 dólares, sendo apenas o 132º maior do mundo. O IDH do Líbano é de 0,723, o que é considerado alto, sendo o 109º maior do mundo. E essa é a história do Líbano, esse pequeno país do Oriente Médio, que é o lar de algumas das cidades continuamente habitadas mais antigas do mundo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Um abraço e até o próximo vídeo.